João capítulo 5. Dos 4 evangelhos, esse evangelho que não compõe a galeria dos evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, têm as maiores partes das histórias em comum. É por isso que ali no eixo monumental, na catedral, tem 4 estatuetas, tem 3 de um lado e do outro lado só tem uma estatueta que é de quem? De João. E nessa noite nós queremos fazer uma leitura no relato dele. Foi um discípulo muito próximo a Cristo. Então ele tinha um relato assim, bem pessoal da vida de Cristo. No versículo 1 vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Fale comigo, festa. Quem gosta de festa aí? Todos, né? Em festa, a igreja também não é uma mesa, congresso, conferência, e aí a igreja lotada com aquele pregador, sabe? Que às vezes não consegue nem respirar, e aí vai falar, é uma bênção, festa. E lá também tinha festa naquela época, tinha festas judaicas. E Jesus estava subindo em um período que estava sendo realizado uma festa dos judeus. Versículo 2: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita isso comigo: 38 anos. 38 anos. É tempo, viu? Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Pelo que ele respondeu, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca, sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca ou a cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Você pode dar uma glória a Deus por isso, por essa leitura, amém? Irmãos, essa história é muito conhecida. É um texto que eu aprecio muito. E sempre que a gente vai ministrar ou a gente escuta a ministração, por mais conhecido que seja, o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. E nós vamos ver aí a história de um homem que pode representar qualquer um de
nós nessa caminhada da vida. A paralisia que ele tinha, provavelmente ele não foi algo de nascença. Provavelmente, pelo que nós lemos no texto, foi algo adquirido. E nós vamos perceber, até por outros milagres que Jesus realizou, quando chegaram para Jesus e perguntaram: quem foi que pecou? Foi o seu pai? Foi o seu avô? Isso daí é uma maldição hereditária, ele está assim por causa disso. Aí Jesus responde: nem uma coisa nem outra, mas isso lhe aconteceu e sobreveio para que o nome de Deus fosse glorificado. Fato é que o nome de Deus sempre será glorificado. Se existe algumas coisas que nós podemos herdar até dentro da criação, questões comportamentais, e se existem questões espirituais que podem nos acompanhar, mas quando você crê que existe maldição hereditária, sim, eu creio. Mas eu também creio que toda maldição, ela foi e é quebrada na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer o quê? Pois agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A questão é, um homem pecador, um homem que já passou por várias situações, decepções, onde ele já decepcionou muitas pessoas, também foi decepcionado, aonde ele já machucou muitas pessoas e também já foi machucado, aonde ele já até virou as costas para Deus, mas se ele se arrepender, se chegar a Deus, aonde a sua família pode ter uma história terrível, onde não tinha nada que se aproveitasse, vai passando de pai para filho, e quem os rodeia, os parentes vão dizer assim: ó, não vai dar porque presta. Por quê? Porque o pai era assim, e o avô era pior ainda. Então essa coisa aí é hereditária, está passando de pai para filho. Não existe pau que nasce por outro sumindo, que o carpinteiro não possa alinhar o concentrado. Não existe. Agora existe uma questão. É preciso estar em Cristo. Não há como quebrar maldição se não permanecermos em Cristo. Existem pessoas que acham o seguinte: eu hoje ouvi uma palavra abençoada, um louvor no culto, numa célula, ou de alguém no meu trabalho, chegou e contou um testemunho lindo, e ali eu fui tocado, e ali eu fui também entrando num estado de fé, e eu resolvi entregar minha vida a Cristo. E acha que apenas a atitude de um dia é o suficiente. Agora eu reconheci Cristo como Salvador. E aí, Ana? Eu posso contar de qualquer maneira? Não. Aqueles que se achegam a Cristo e o recebem e creem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, vão ter também a decisão de andar com Ele. E não só andar com Ele, andar como Ele andou. Ou seja, refletir aquilo que o Pai projetou para nós. Ter muitos filhos semelhantes a Cristo. A vida de Cristo nesta terra tinha e deu um propósito. Ele veio para poder redimir o mundo, a criação do pecado. Porque Deus nos amou de uma forma sobrenatural. E Ele amou quem? Ele amou a todos. Ele amou a todos sem distinção. Então Ele veio também para poder gerar em nós, resgatar a identidade que Deus projetou desde o início. Nós vamos ver nos evangelhos de que Adão é chamado de filho de Deus. Deus criou filho. Quando Ele fez a criação, Ele estabeleceu como filho. Fala comigo, filho. Filhos. Ele fez um homem para ser filho, a humanidade para ser filho. O pecado separou, o pecado arrancou este propósito de nós. Mas fala assim comigo, temporariamente. Isso. Porque Deus já tinha um plano perfeito. E qual era o plano? Enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Paulo vai além ali das
palavras de João dizendo que nós precisamos não só receber Cristo, nós precisamos permanecer nele. Porque se nós não permanecemos em Cristo, se nós não buscamos a cada dia nos encher mais e mais da presença sobrenatural de Deus através do Espírito Santo, sabe o que vai permanecer? A carne, o pecado. Bota aí para mim, por favor, Romanos 8, versículo 5. Olha só o que Paulo vai relatar. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí a gente já começa a entender porque tem muitas pessoas que, na verdade, estão como zumbi. Respiram, olham, até trabalham, mas estão andando como mortos. E literalmente estão mortos espiritualmente. E não conseguem ter paz. Pode ter tudo, Luiz. Tem dinheiro, tem uma boa casa, tem um carro do ano, andar com as melhores roupas de marca, conquistar tudo que o olho pode contemplar dentro do âmbito material. Mas não tem vida, não tem paz, não consegue valorizar o maior bem que Deus nos deu. Bate assim no peito, fala assim: este é o meu maior patrimônio, a minha vida. Assim foi Deus que me deu. Ele me estabeleceu, assim Ele me estabeleceu para ser filho e para também ser habitação cheia da sua presença. Essas pessoas que estão pensando em tirar a vida, sabe por quê? Porque estão vazias. Não tem Deus. E o pecado faz isso. O pecado entra, ele gera doença. O pecado, quando entra, ele vai gerar paralisia em vários âmbitos. Ele vai gerar morte espiritual. Ele vai tirar a esperança, a perspectiva. Ele vai gerar decepções. Ele vai nos fazer pronunciar palavras erradas no momento certo. O que esse homem faz aqui é pronunciar palavras erradas no momento exato. Porque nós vamos perceber que quantos anos aquele homem estava ali? 38 anos. É muito tempo. Alguma vez nessa caminhada você já teve esse sentimento de querer tanto alguma coisa, sabe? Desejar. E era uma necessidade mesmo, não era capricho, era necessidade, porque andar não é vaidade não, irmãos. Andar com uma roupa nova de marca não pode ser vaidade. Mas caminhar, simplesmente você poder levantar da sua cama pela manhã e poder dar um passeio, sabe? Ali, ó, quem mora em casa, no quintal da casa, levar o cachorro para poder passear, né? Eu não tenho mais, a gente tinha um dogzinho lá em casa, mas a gente tem que fazer a doação dele. É bom demais fazer uma caminhada no parque. Eu lembro quando eu morava na Asa Norte, eu estou precisando retomar essa prática, né? Eu e a pastora Denise, todo dia nós fazíamos uma caminhada ali no ciclo, tem ali uma ciclovia, a gente ia, quando dava no finalzinho da tarde, a gente ia à noite mesmo. Durante a noite a gente fazia uma caminhada boa. Andar era uma necessidade para aquele homem. Você já se sentiu assim? E tem algo que é muito necessário na sua vida? E você até pedir ajuda às pessoas e ninguém olhar por você? Você se deparar com pessoas egoístas? Já viveu isso? E aquilo vai gerando feridas, sabe? Porque imagina que um homem estava no tanque de Betesda. Sabe qual o significado? Era mais, sabe o significado de Betesda? Casa de quê? Casa da misericórdia. Imagina que você está num lugar onde de tempo em tempo desce um varão, um anjo, para mexer aquela água, e quem fosse o primeiro a tocar e entrar naquela água ficava curado. E ele era chamado Casa de Misericórdia. Olha só que paradoxo.
Irmã Yara, na casa da misericórdia, ninguém era misericordioso. Que coisa triste. Casa da misericórdia, onde Deus enviava de tempo em tempo um anjo. E aquilo ali, Deus é mau. Vai ter pessoas que vão falar assim, Deus é perverso. Porque quem já deixou um anjo de plantão ali curando todo mundo? Sabe por que muitas vezes Deus não vai agir na nossa lógica? Porque a maior cura que nós precisamos receber não é nem a física. É aqui dentro, ó. O maior milagre que pode existir na vida do homem se chama novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, a gente começa a ter a identidade de Cristo. E Cristo é misericordioso, nosso misericordioso. Nosso Cristo é grande amor. Mas a criatura, depois do pecado, se tornou má. E é assim mesmo. E eu posso falar para vocês, na verdade não tem nenhum de nós nessa trajetória já praticou algo assim. Ah não, assim, desse jeito não. Desse jeito não, um pouco menos. Ou até pior. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença dele. Uma vez que nós não estamos em Deus, não temos como ter o caráter dele, as características de filho. Consequentemente, não vamos depender de Cristo. Aquele homem estava ali, e ele estava ali, na verdade, muito da sua estrutura humana, criatura. Mas ele precisava, mesmo tendo algum conhecimento ou de uma tradição judaica, conhecer um Deus poderoso que é Pai. E que não só cura a enfermidade física, mas cura a enfermidade da alma. Talvez hoje aqui você tenha problemas relevantes na sua vida para resolver, Alain. Eu estou com a minha vida endividada. Eu preciso que Deus realize um milagre dentro do âmbito financeiro. Sabe? Eu já fui uma pessoa que já lutei muito, mas eu me enrolei todo. Nós podemos até fazer caridade, mas deixa eu falar uma coisa para você também, somente a caridade não vai resolver. O que vai resolver é estar em Cristo, em um caminho comprometido com Ele de santidade. Aí fazer o amor, praticar o amor, vai ter relevância. Eu posso até fazer caridade, mas ser infiel para minha esposa. Eu ajudo o próximo, mas eu tenho uma amante na rua. Ou tem pessoas que fazem o vice-versa. Eu guardo a lei, eu sou fiel ali. Mas se ele vê um samaritano arrebentado no meio do caminho, acabando de sair do culto, ele é tão santo que ele chega nem perto. E quer botar a santidade. Porque eu sou bom. Eu guardo o sábado. Eu não iria carregar essa cama no sábado, tá maluco? E contra a lei, mas não consegue perdoar, não consegue amar incondicionalmente, é seletivo. Eu só me misturo com os da minha classe, porque eu sou uma pessoa culta, eloquente, eu sou um grande empresário, bem sucedido, tenho tantas faculdades, e se eu cheguei aqui é porque eu estudei. E você? Jesus não é assim. Jesus olha para aquele homem e ele vai perguntar, igual ele pergunta para nós nessa noite, um homem cheio de sequela. Um homem que se decepcionou porque todas as vezes ele até tentava, ele até tinha atitude. A palavra vai dizer que ele até tentava, mas outros chegavam na frente. E tem pessoas que querem viver milagres, mas nem atitude tem. Duas coisas que nós aprendemos importantes desse texto. É ter atitude e falar assim, ter atitude. Obedecer. E crer. Esse crer foi até antes de obedecer. Só que ele precisava ser curado de
enfermidade interna. Nós vamos perceber que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Quando uma pessoa quer muito alguma coisa e a gente pergunta: você quer? O natural é: eu quero, me dá. Quando Jesus pergunta para aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, e pergunta para ele, e ele começa a gritar, antes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar. Jesus passando, e ele estava à margem, era um marginal, não de praticar, mas estava à margem da sociedade, excluído. Era um miserável, pedinte. Poderiam ter pessoas ali para apontar: isso aí foi pecado, isso aí é castigo. Dizem historiadores que aquela cegueira dele não foi de nascença, foi provocada, porque o seu pai era um ativista contra o Império Romano. E Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda trazer o cego e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aquele cego poderia fazer o caminho de uma lógica ali: eu quero esmola, porque ele fazia o que ali todos os dias, pedir esmola. Deixa eu falar uma coisa importante essa noite. Meu irmão, quando você se deparar com Cristo, não peça pouco limitado às condições terrenas. Peça com fé. E peça o sobrenatural. Aquele cego que estava ali tinha mais visão do que os homens estavam com olhos abertos. Ele creu que Jesus era descendência, Machia, Messias, filho de Davi. E falou assim: eu quero ser curado. Em contrapartida, esse paralítico, ele vai dizer assim: eu não tenho quem me ajude. Eu já estou aqui há tanto tempo e as pessoas entram primeiro, cada um está preocupado com o seu. Igreja, a gente está vivendo momentos em que a palavra diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente não cansa de ver atitudes como essa. A gente fala de amor, mas as pessoas, na prática, muitas vezes nós não fazemos como deveríamos. E aquele homem ferido ali falando. E o pior é que quando nós passamos por isso, nós somos aptos a apontar e fazer uma análise de uma sociedade terrível, porque nós estamos sofrendo. Mas deixa eu falar algo para você: é só mudar a posição. Aquele mesmo homem que estava ali decepcionado, falando: eu não tenho quem me ajude. Se o problema dele não fosse a questão da perna, talvez ele seria um daqueles que entrasse primeiro na água e deixaria o outro aleijado à beira do tanque. Um dos significados da palavra aleluia, que eu aprendi com um pastor, um grande missionário, é que ele diz assim: só sabe quem sente. Fala isso comigo: só sabe, só compreende quem sente. No caso do aleluia, só sabe a alegria que é quem sente de fato a presença do nosso Deus. Eu falo aleluia, eu sei porque eu sinto. Quando a gente está falando aleluia, eu sinto a tua presença. Aleluia. A gente está perdendo a capacidade de sentir tanto a presença de Deus quanto a dor dos que estão à nossa volta. A sociedade está perdendo a empatia porque está faltando o amor de Cristo. Aquele homem estava ali por causa do pecado. O pecado gera isso. Jesus olha para ele e dá uma ordenança. Quando Jesus pergunta para ele, não responde com a resposta certa. Muitas vezes Deus está falando contigo e as suas respostas são contrárias àquilo que Ele quer ouvir da sua boca. Mas Ele te ama tanto, 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 que mesmo você não dando a resposta certa, Ele ainda vai te dar a oportunidade de viver milagres.
E Ele vai te colocar em caminhos de milagres, mas não vai desistir do propósito de direcionar para uma vida de santidade. Porque Ele é santo. Ele quer filhos santos, separados para Ele. Mesmo aquele homem dando a resposta errada, eu não tenho quem me ajude. Quando ele fala que não tem quem o ajude, imagine que ele está colocando o próprio Deus na lista. Esse Deus é mau. Ele manda um anjo uma vez aqui de tempo em tempo e me deixa nessa situação. Nem Ele está provendo por mim. Deus é mau. O nosso Pai é bom. Aleluia. E se Ele não te deu o que você quer, no tempo que você quer, da forma que você quer, porque não é o melhor da sua vida, Ele não quer. Mas quando você se colocar diante dEle e você obedecer a sua voz, as nossas respostas podem até não ser as melhores, as palavras podem ser precipitadas, às vezes nem sabemos como falar, mas se nós obedecermos ao chamado da sua voz, meu irmão, se prepara que o milagre vai acontecer. Ele disse: levanta, pegue a sua cama. Uma coisa ele sabia, era um homem que tinha atitude, até tentou entrar na água, mas não conseguia. Agora precisamos saber se ele era obediente. Obedeça e faça o que eu estou lhe falando. Sabe quem são os verdadeiros filhos de Deus? Tem muita gente dizendo que é filho, mas não é. São aqueles que obedecem a sua palavra, submetem a sua palavra. Tem pessoas falando: eu sou filho, Deus é pai, Deus é pai. É verdade que Ele é pai. Eu preguei esses dias aqui sobre paternidade. É verdade que Ele é pai. A outra verdade é que Ele não é pai de todos. Porque nem todos estão dispostos a obedecer de fato a voz de Deus. E ali quem estava falando para aquele homem era o próprio Deus encarnado. E Ele dá uma ordem: levanta, vença essa frustração e escute esse chamado, porque você vai viver milagre. Aquele homem no mesmo instante vai levantar, vai pegar aquela cama de forma milagrosa. E era período de festa, e os judeus muito religiosos no sábado não podiam se fazer trabalho, e vão olhar para aquele homem ao invés de olhar para o milagre que aconteceu. A religiosidade era grande, que eles preferiam olhar para alguma coisa que denotasse defeito. Já conheceu uma pessoa assim? Que só sabe enxergar defeito na vida do outro, mas não quer enxergar os milagres que Deus já está realizando? Deus já começou a realizar o milagre, ele foi só o começo. Jesus Cristo depois vai encontrar com ele vai saber quem é que tinha realizado o milagre. E aí vai ali dar um direcionamento para concretizar níveis maiores. Mas nessa caminhada, mesmo começando milagres, vou te falar uma coisa: quando você toma a decisão de obedecer a Deus, vão ter sempre aqueles que vão apontar o dedo para você quando você começar a viver milagres. Porque não são capazes de obedecer a voz de Deus e submeter a vontade dele. São orgulhosos, precisam ficar presos às correntes das amarguras, dos sentimentos ruins que foram nutridos durante toda uma vida. Prefere ficar ali, ó. Eu vou ficar aqui, e ele levanta e anda. Eu vou ficar aqui, estou há 38 anos, mas uma hora eu vou conseguir entrar nessa água primeiro que todo mundo e vou mostrar que eu consegui. Orgulho. Orgulhoso. Mas Deus quebra. E aqueles que colocam como vaso na mão do oleiro, ele vai quebrar tudinho, sabe? Vai quebrar, vai esmiuçar. E ele vai mexer na ferida. Você está ferido porque você se decepcionou, mas você também já decepcionou muitas pessoas. E se você pudesse andar, você seria mais um que entraria na água primeiro e deixaria um outro paralítico aqui. Mas deixa eu arrancar isso aí, deixa eu arrancar um orgulho, deixa eu arrancar a decepção. E agora te dou uma ordem: levanta.
e viva o milagre que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Deus não quer te deixar prostrado, doente, paralisado pelo pecado no meio dessa caminhada. Mas Ele vai quebrar estruturas que foram forjadas em nossas vidas para poder viver uma nova vida nele. Mais à frente, depois de acusações de pessoas apontarem, você não podia fazer isso. Por acaso, você se esqueceu que o sábado é um dia especial, separado. O dia do Senhor. Nós guardamos o domingo, né? Domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias. Toda hora. É trabalhando, é dormindo. Aonde você estiver é o dia do Senhor. E aonde você tiver, a presença dele deve estar. Senhor, agora adentramos a tua presença, Altíssimo Deus. Quando é que isso existiu? Só para aqueles que não permanecem em Cristo. Porque a presença dele vai ser daqui para aqueles que creem, vai continuar. E a paz dele vai continuar. E o Espírito vai continuar aí para poder te ajudar a vencer os ímpetos da carne. Porque a inclinação para o Espírito vai ser vida. Lemos Romanos 8:5. Mas a carne é morte. Então eu preciso ter a presença dele constante em minha vida transbordante. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora, ele vencendo toda aquela acusação de religiosos, e chega na festa, as pessoas gostavam de festa. E Jesus encontra, e Jesus vai exortar aquele homem. E aqui nós vamos fechar. Aqui no versículo 14, põe para mim, por favor, Iana. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado fisicamente. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus quem foi que realizara o milagre. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. O que gerou aquela paralisia naquele homem foi o pecado. Mas Jesus ele veio para retirar e nos limpar de todo o pecado. E Ele é poderoso para isso. Alô, mas que nível de pecado? Aqui não relata qual foi o pecado que esse homem cometeu. Qual o nível que Deus me perdoa? A que proporção? Porque eu já cometi coisas terríveis nessa vida. E eu estou paralisado nessa vida porque eu fui uma pessoa má. Jesus ele me restaura? Ainda tem jeito para mim? E mesmo que você não tenha respostas certas, mas se você obedecer ao chamado dele, se você obedecer ao convite dele, fazer assim, escritor a porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar. Aleluia. E se eu entrar, tu vai ver o que é milagre. Aleluia. Vai ser um após o outro, uma caminhada crescente. Tu vais viver de milagres. Eu te convido a ficar em pé nessa noite.